Olá pessoal, meu nome é Letícia Medeiros Claudino, sou aluna do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista, e hoje eu venho contar para vocês sobre um relato de experiência como orientadora dos alunos do primeiro ano do ensino médio do IFMG-SJE na primeira feira de ciências realizada no Instituto. Eu e minhas colegas pibidianas pudemos vivenciar essa experiência que só tem a somar na nossa caminhada como licenciandas, e tivemos como orientador o coordenador diário do PIBID, nosso professor mestre Derli Santos. Sabemos dos desafios que o ensino tem enfrentado devido à falta de interesse dos alunos, e, nesse sentido, a implantação de novas metodologias é crucial no processo de aprendizagem. A popularização da Feira de Ciências é necessária devido aos benefícios no aprendizado, desenvolvimento de pesquisa e iniciação científica dos alunos. Por isso, os objetivos desses trabalhos são: gerar interesse no ensino-aprendizagem, desenvolver o senso crítico dos alunos e diminuir a disseminação da pseudociência. Tivemos a oportunidade de apresentar 3 projetos na feira. O primeiro se tratava de um experimento que envolveu o sistema condutor das plantas, o xilema e o floema, apresentado com tubos de ensaio com corantes azul, verde e vermelho e flores brancas, com caule, que ao alojar o caule das flores nos tubos, as flores mudavam de cor, elucidando a capacidade de vasocondução das plantas. Aqui a gente pode ver os resultados do experimento, onde a flor branca começou a ficar azul. O segundo experimento retratava a energia eólica por meio de uma maquete com condutores elétricos e uma fonte de energia eólica que era acionada por um secador de cabelo. A lâmpada ligada nos fios acendia após o giro das hélices acionada pelo secador. E por último, os alunos orientados apresentaram um mini ecossistema por meio de um terrário com plantas escolhidas no terreno do Instituto e nos terrenos de suas residências. O terrário objetivou a amostra de diversidade de espécies encontradas nos terrenos, além de possibilitar a visualização do ciclo de água e a capacidade de sobrevivência das plantas, uma vez que se tratava de seres autótrofos. Como resultado da exposição na feira, o trabalho que mais chamou a atenção dos orientandos e visitantes foi o terrário. De fato, foi um trabalho bem desenvolvido e apresentado. Os demais também despertaram interesse, assim que apresentados, principalmente ao acender a luz da maquete eólica ou ao perceber as flores adquirindo cores com corantes que os seus caules submergiam. O terrário foi tão admirado que foi um dos projetos que recebeu a premiação na feira. Com a apresentação e o despertar de interesse dos alunos, a gente pode concluir que os projetos estimularam grande aprendizado para os discentes, além de ser uma ferramenta enriquecedora na nossa formação como docente. Deixo aqui meus agradecimentos à CAPES, que me permite, como licencianda em Ciências Biológicas, ser bolsista PIBID, e ao IFMG, que promoveu esse nobre evento, oportunizando essa experiência. Obrigada por acompanhar e até breve!
pessoal, é uma honra poder compartilhar com vocês nossa experiência. Aqui apresento para vocês o título, Aprendendo e Reaprendendo no Residência Pedagógica com os alunos no jogo do Mico. Autores, eu, Gian Maxson Soares de Souza e Petrovski Willy Avelino da Silva, professora orientadora, Tula Rocha Moraes. Nas últimas décadas, as metodologias ativas têm ganhado destaque por colocar os alunos como protagonistas na construção do conhecimento. No contexto desafiador do ensino público, especialmente após os impactos da pandemia, o projeto, em parceria com as escolas públicas, adotou tais abordagens para estimular habilidades e competência nos alunos. No entanto, esta apresentação tem como objetivo relatar uma experiência proporcionada pelo subprojeto de matemática do Residência Pedagógica por meio da utilização do jogo do Mico como metodologia na aprendizagem matemática. Foi desenvolvido na Escola Estadual Dr. Manuel Esteves Ottoni. A proposta foi aplicada com alunos do ensino fundamental, anos finais. Trabalhamos com metade da turma, cerca de 15, 16 alunos, do professor de matemática, que é o preceptor. E esses alunos, eles eram divididos em grupos de 4 ou 3 alunos. O jogo do Mico ele é composto por 24 cartas, 12 cartas são as operações e outras 12 os resultados dessas operações. Grupo com 4 alunos foram formados para disputarem entre si. Após a entrega da carta, cada aluno separa os pares obtidos. Caso um par fosse encontrado, era colocado sobre a mesa e em seguida registrado em uma folha. Ao entregar o jogo para o grupo de 4 alunos, era 6 cartas para cada aluno desse grupo, E se o aluno tivesse um par, ele pegava esse par e colocava sobre a mesa, certo? E registrava em uma folha esse par que ele já havia encontrado, Após cada aluno tirar aqueles pares encontrados inicialmente naquela distribuição de carta, busca então formar mais pares, Cada aluno busca uma carta com o colega ao lado, O colega que está à minha esquerda vai retirar uma carta minha e vai ver se essa carta vai formar par com as cartas dele. Caso formar par, ele pega esse par e coloca sobre a mesa e registra em uma folha. Caso não formasse par, era a vez do colega ao seu lado tirar uma carta dele e fazer a mesma análise. Ocorria esse circuito até um dos alunos formar todos os pares, ou seja, os 3 pares. Naquele momento da aplicação da atividade, foi possível observar os debates e entrosamentos dos alunos. Além disso, também foi possível observar a atenção e memória na aprendizagem, desenvolvimento do raciocínio lógico e, por se tratar de um jogo, foi possível notar um entrosamento entre os alunos envolvendo ali disputas e debates para ver quem venceria. Durante o jogo, vivenciamos momentos únicos. Uma aluna, ao enfrentar uma operação desafiadora, compartilhou uma estratégia eficaz com seus colegas. A técnica de reescrever a operação de forma mais simples não apenas resolveu o problema, mas também promoveu ali, a colaboração entre os estudantes, evidenciando como aquele ambiente de aprendizado pode ser enriquecedor por meio de troca de experiências. No caso aqui, a aluna ela apresentou uma estratégia para resolver um fato do tipo 8 vezes 7. A estratégia consiste em reescrever essa operação de uma outra maneira. No caso, ela pegou a operação 8 vezes 7, ela reescreveu do tipo 8 vezes 5 mais 2. Por quê? 5 mais 2 equivale a 7. A justificativa dela era o fato de que a multiplicação por 5, a multiplicação abaixo de 5 ali, são mais fáceis. Então, assim,
8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 2 dá 16. Então, ela só fez a soma e encontrou 56, ou seja, 8 vezes 7 equivale a 56. Ao perceber, que os seus colegas do grupo também tinham dificuldades para encontrar os resultados, ela compartilhou então a sua estratégia, auxiliando na resolução. Apesar de ser um jogo competitivo, que um apenas vence, mesmo assim ela decidiu compartilhar a sua estratégia. Aqui, são alguns registros da aplicação do jogo, Esse aqui no meio de blusa roxa e branco é o Petrovski, como vocês podem estar vendo. Eu que tirei a foto enquanto ele estava fazendo ali a distribuição e a análise de alguns alunos, eu fazer o registro da atividade. Essas experiências moldam não apenas o aprendizado dos alunos, mas também impactam as relações dentro da sala de aula. O programa Residência Pedagógica, ao promover interações mais próximas entre professor-aluno, aluno e aluno, e aluno e objeto de estudo, nos prepara como futuros educadores para desafios e oportunidades na docência. Cada experiência no campo da educação é uma oportunidade de aprendizado tanto para os alunos quanto para os educadores. Queremos expressar nossa sincera gratidão à CAPES, à Universidade Federal, e à escola Dr. Manuel Esteves por tornar possível essa experiência enriquecedora. Aqui temos as referências e é isso. Muito obrigado. Olá, o meu nome é Jardel Rodrigues e eu sou do programa de residência pedagógica interdisciplinar em Química e em Biologia. Na Escola Professor Leopoldo Miranda, em turmas do ensino médio, eu ministrei uma sequência didática que era pautada em uma educação antirracista. Só que usar a biologia como uma ferramenta educacional no combate ao racismo é uma demanda que foi trazida pelos professores na última semana da biologia na UFVGTM em 2022. E depois disso eu vi alguns trabalhos pautados em princípios da genética, mostrando como que o nosso DNA é igual e que na verdade não há distinção de raças, Só que eu quis ir para uma linha de raciocínio diferente. Então eu uso a biologia como uma forma de evidenciar como que o racismo que vem sendo construído, que vem sendo enraizado ao longo de várias décadas aqui em Diamantina, ela segregou essas pessoas em bairros mais periféricos, e como que hoje a prefeitura trata desses bairros, Então eu comecei problematizando a arquitetura e a hidrodinâmica de Diamantina, porque a catedral ela foi construída próxima a uma fonte de água limpa, que são as famosas bicas, e aquela região foi sendo favorecida, O preço das propriedades lá hoje é absurdo, o preço dos aluguéis lá, das casas e comércios é muito alto. Então aquela região ela se desenvolveu mais porque tinha pessoas ali que habitavam aquela área que tinham mais condições financeiras, E as pessoas lá antigamente que foram escravizadas, elas foram segregadas aos bairros mais periféricos e mais de classe popular. Só que para onde que está indo o esgoto do centro histórico? Ele está indo para o Rio Grande, E aí, a gente tem outros exemplos disso, como por exemplo, o Vale dos Diamantes, que o esgoto de lá, daquele condomínio que também é burguês, ele vai para o Córrego da Prata, que passa onde? Passa no bairro Prata e na Palha, que também são bairros de classe popular. Entendem? Então a gente consegue ver um padrão onde uma classe de pessoas que tem maior capital financeiro, ela surge ao rio que outras pessoas vão interagir. Daí eu usei perguntas geradoras para incentivar os alunos a criarem uma linha de raciocínio que relacionasse a questão hidrodinâmica de Diamantina e sanitária com a saúde coletiva e o racismo estrutural. E aí, inicialmente, eles não conseguiram formar uma linha clara. E teve um aluno que até disse, mas qual que é o problema do rio ter esgoto? Porque sempre foi assim.
sempre teve sujo desse jeito. E isso mostra o quão enraizado está essa problemática. A partir disso, eu orientei eles a perceber como que o esgoto que não é tratado, que é jogado no rio, ele causa um impacto ambiental muito grande. Porque a quantidade de esgoto que é jogada no Rio Grande e no Córrego da Prata é absurda, é muito grande. Tanto que os rios hoje são conhecidos como condutores de esgoto a céu aberto. E qual que é a problemática do esgoto no rio? Acontece que é uma quantidade muito grande de esgoto que é jogado sem tratamento tanto no Rio Grande quanto no Córrego da Prata. E isso faz com que esses rios fiquem extremamente eutrofizados. E com isso diminua a saturação de oxigênio na água, favorecendo os micro-organismos que possuem rotas energéticas anaeróbias, como é o caso dos coliformes termotolerantes. Então a gente está aí falando de bactérias patogênicas como a Escherichia coli, a Shigella, a Salmonella, a Klebsiella, Proteus, e todas essas bactérias elas foram encontradas no Rio Grande, entende? Então essa água que está ali com uma fonte muito grande de patógeno, ela está contaminada, eventualmente ela vai entrar em contato com os moradores que estão ali próximos desse rio. E eles vão adoecer. Com isso, eles vão nas UBSs, o médico vai prescrever algum medicamento, eles vão voltar para casa, vão tomar, vão sarar. Só que eles ainda vão morar perto do rio. O rio ainda vai estar sujo. E com isso elas vão adoecer de novo. E aí elas vão voltar na UBS e o médico vai pensar, 2, 3 meses atrás eu mediquei essa mesma pessoa para essa mesma doença. E o que ele vai fazer? Ou ele vai prescrever uma dose maior desse antibiótico, ou vai prescrever um antibiótico que é muito mais forte. E o que isso vai gerar a longo prazo? Isso a longo prazo vai dar origem a uma geração de patógenos que é altamente resistentes aos antibióticos que são prescritos nas UBSs. E como que isso é preocupante? Porque essas pessoas ali que estão com maior risco de contaminação, elas interagem com outras pessoas. Por exemplo, a Escola Leopoldo Miranda, ela tem alunos do Bom Jesus, do Rio Grande, do bairro Fátima, do Largo, e eles interagem entre si. E isso aumenta as rotas de transmissão desses patógenos, prejudicando assim a saúde coletiva de toda a cidade de Diamantina. Só que aqui vale ressaltar um ponto muito importante. Será que a culpa é dos moradores do Rio Grande? Será que a culpa é dos moradores do bairro Prata, do bairro Palha, que simplesmente foram forçados a viver em regiões periféricas devido à desigualdade social? Então foi isso que eu abordei ali na minha sequência didática. E com isso eu fui mostrando para eles como que tem tanta injustiça ambiental relacionada com a desigualdade social e com o racismo estrutural e histórico que vem sendo construído ao longo de tantas décadas aqui em Diamantina. Depois dessa explicação, os alunos conseguiram ali criar linhas de raciocínio, entender como que eles sofrem mais com a desigualdade social, e eles perguntaram como que faz para poder reverter essa situação. Primeiro, a gente faz uma coisa que é muito importante, que é votar corretamente. Então, todas as nossas ações, elas são um ato político. Desde o papel de bala que eu jogo no chão, desde a sacola que eu jogo ali no rio, desde o meu voto, isso é uma ação política, é um ato político que eu estou exercendo. Eu não estou falando sobre uma questão partidária, e sim sobre as nossas próprias ações. Um outro ato político que eu frisei que é muito importante é a conscientização e a educação. Porque ir à aula, aprender o que os professores estão falando, prestar atenção, isso é um ato político. Por quê? Porque quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho a construção de um senso crítico, eu consigo tomar decisões conscientes tanto para o benefício individual quanto para o benefício coletivo. Entende? Porque eu só posso cobrar alguma ação da prefeitura quando eu sei o que está errado. Então foi isso que eu mostrei para eles, como que essas injustiças ambientais os colocam em posições que estão mais expostas a contrair uma doença. Entende? E como que isso afeta a cidade inteira de Diamantina. E essa foi a problematização que eu fiz com os alunos do ensino médio na Escola Leopoldo Miranda, usando a biologia e as interações ecológicas e epidemiológicas para mostrar como o racismo pode atuar como uma influência negativa na saúde coletiva de Diamantina, Minas Gerais.
Olá, eu sou Ariel Jade, bolsista na UFVJM, cursando o 5º período de licenciatura em matemática. Durante a pandemia que assolou o nosso país, tivemos grandes impactos em nossa sociedade, inclusive na área da educação, pois muitas instituições e escolas não estavam preparados para o novo método de ensino e muitos alunos não terem acesso à internet para conseguir aprender. E a dificuldade nesse acesso por estar restritos dentro de casa atrapalhou muito nessa procura de conhecimento. Durante o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, podemos observar a fraqueza desses alunos em diversas matérias, inclusive na área de matemática. Por esse motivo, foi proposto então uma forma para atender às necessidades desses alunos, que estavam com grandes dificuldades na matéria, inclusive nas questões básicas do conhecimento, como a tabuada. Com o objetivo de atender essa dificuldade, criamos o projeto Tabuada Viajante, que foi realizado na Escola Cremilda Passos, da cidade de Brasília de Minas, que estava sendo acompanhado pela coordenadora do curso de matemática e supervisora da UFVJM. Esse projeto foi realizado nas turmas do 6º ao 9º ano durante o 3º trimestre do ano de 2023. Iniciamos esse projeto com uma gincana, usando atividades e brincadeiras de raciocínio lógico entre os alunos com as operações de tabuada para estimulá-los à realização dessas atividades. Logo após, foi distribuído pastas com diversas atividades para que então pudéssemos identificar suas dificuldades e tratá-las para que eles melhorassem os seus resultados nas notas. E foi o que aconteceu. O projeto foi encerrado com uma outra gincana que abordou toda a escola, onde os alunos tiveram uma grande interação social. Esse projeto é um grande incentivo para outros professores de matemática e também de outras matérias, para que eles sempre possam usar intervenções pedagógicas para aumentar e incentivar os alunos na busca pelo conhecimento, pois é muito gratificante notar o desejo sendo despertado nessas crianças pelo aprendizagem. Pois, deste modo, os alunos perceberam da importância do conhecimento de matemática no cotidiano e uma forma divertida e prática de se aprender. Welcome, Fonda